tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês uma provocação, mais uma, né? Você sabe me dizer como lidar com situações onde você sofre uma pressão? Você já se deparou com situações onde a pressão é tanta, é tamanha, que você fica num lugar onde parece que você não tem saída? Vamos falar sobre isso hoje? Então você é meu convidado, vem comigo. E aí, Ser Infinito? Eu achei interessante a gente falar sobre esse tema, porque de alguma forma, ou a gente está, ou a gente já esteve, ou vai estar em algum momento onde a gente vai se encontrar numa pressão. A pressão que a gente, que é inserida, né, por algo externo, ela sempre vai estar associada com algo interno. Porém, vamos dar um passinho para trás para a gente tentar entender qual é a reação natural do ser humano quando ele se depara com situações de pressão. Então, de alguma forma, quando a gente está sobre esse estado de pressão, quando a gente permite que esse estado de pressão se prolongue, é como se a gente voltasse, abrisse uma janelinha ali emocional para nossa infância. E esse lugar, né, de não ter como sair, né, a gente acaba se fragilizando, né? Nos tornamos frágeis, onde acessamos então questões lá da infância, onde a gente também se via impotente diante de autoridades. E quando nós nos vemos impotentes diante disso, qual é a nossa reação? Né? Se infantilizar. E o que a criança, pensando num contexto geral, qual é o aspecto da criança? Então a gente vibra como crianças? Sim. A gente começa a ter muitas exigências, né? Porque a criança é exigente, né? Ela quer porque quer alguma coisa. A gente fica repetitiva, que criança também é repetitiva. Por quê? Porque ela tá aprendendo. O que mais? A gente começa a reclamar, a exigir, é a mesma coisa, né? Principalmente isso vai depender, claro, de cada nível que cada um está no que diz respeito a se olhar, né? O que diz respeito a olhar para a parte da infância, o que diz respeito de se autoanalisar. Porque ali, quanto mais você olhar para essas questões daquilo que você, na verdade, acredita que não recebeu, porque tudo são considerações que a gente criou, são conclusões que a gente criou, são pontos de vista que a gente comprou, né? Que se tornam ao longo da vida paradigmas. Então, padrões que a gente, em algum momento, principalmente num estado, e aí vem a questão da gente perceber a pressão, né? Então, quando a gente entra num estado de pressão muito grande, qual é a tendência? A gente entrar numa crise, né? Então, assim, essa crise que eu gosto muito de chamar de processo, porque crise parece uma coisa, né, problemática demais, e processo não, né? Porque o caos, ele faz parte de um processo da natureza. A gente tem aí a ordem e o caos, isso faz parte. Então, pra mim, soa mais leve a gente falar em processos, né? Então, o processo, né? Quando a gente começa a perceber, então, que a gente acessou a nossa criança e ela está realmente reclamando, ela está ferida, ela está exigindo, né, aquilo que ela acha que ela não recebeu dos pais, dos cuidadores. Então se torna aí um adulto, começa... Então assim, qual que é... Tá, mas como que eu faço para perceber isso, né? Exatamente esses sinais. Você vai ficar mais exigente, você vai querer tudo para ontem, inclusive problemas de saúde, principalmente se na infância, quando você ficava com problemas de saúde, você criou uma consideração ali de que problema de saúde você tem mais cuidado da sua mãe ou do seu pai, então daí criou-se essa crença, esse sistema de que precisa ficar doente. Então, às vezes também é importante a gente, quando
a gente entra em um processo, analisar todos esses quesitos, né? E a pressão, e ela pode então ser uma contribuição quando a gente começa a olhar para essa pressão, percebendo, voltando, dando passinhos e mais passinhos para trás, né? E percebendo com muita leveza, né? Quais foram o que faltou, ok? E só para que a gente entenda, porque eu percebo isso, né? Muitas pessoas podem dizer, ah, isso aí é papinho, né? Seja o que for, qual for o seu interessante ponto de vista com relação a isso, né? É importante a gente perceber que isso acontece de forma microcósmica dentro de nós e macrocósmicas no todo, né? No todo, na sociedade, quando a gente percebe que a sociedade também se coloca ou fica em um estado de pressão. Por isso que faz parte, né, desse sistema de poder que nós fomos inseridos, né? E aqui eu não estou indo contra esse sistema. A gente não precisa ir contra, nem a favor. A gente pode simplesmente perceber, saber ser quem a gente é, inserido, porém percebendo que o que é nosso, o que não é, para não tomar partido, porque tanto um lado quanto o outro são faces de uma mesma moeda, de um sistema de poder, de manipulação de poder, de manipulação sobre o outro, né, que é puramente linear e mental, né? Então esse sistema ele faz também essa mesma pressão, né, gerando pressão numa grande quantidade de pessoas. Essas pessoas vão se infantilizar também, vai ser mais fácil para eles coordenar criança. É muito mais fácil coordenar criança do que adulto, governar criança do que adulto. Então, quais são os espaços que você ainda está como criança? Ficando então com portas abertas para que outras pessoas possam te manipular de forma mais fácil. E tudo que impede isso, tudo que impede de você perceber isso, vamos destruir, descriar, desativar, cancelar, sim. E vamos então, feito isso, começar a perceber também quais são as pressões, né? Por que essas pressões internas estão me fazendo chegar nesse ponto da infância? E o que eu tenho que olhar para essa infância, né? Para minha criança, para que as pressões que venham de fora sejam cada vez menos intensas, porque eu vou trabalhando internamente essas questões da minha criança. Então, quando eu estiver num estado de criança, porque por mais que a gente trabalhe, a gente vai para nossa criança, quando vê a gente já está reclamando ou fazendo alguma coisa nesse sentido, é parar, perceber, porque em 10 segundos, né? Opa! Então, assim, começar devagarzinho, primeiro, perceber, puxa, como que é, né? Todos os lugares que eu ainda não percebo que eu estou na minha criança. E isso abre portas para manipuladores. Vamos destruir, descriar, a gente vai cancelar tudo isso? Sim! Então é isso que eu queria deixar para vocês, essa reflexão. Se isso fez sentido para você, compartilha, né? Vamos ser a onda nesse processo, onde fez sentido para você, pode fazer sentido. A gente vai começando a ter gotas de consciência no planeta para que a pressão, quando vier, nós possamos ser fortes e adultos o suficiente para não reclamar, para não culpar, né? A criança gosta muito de culpar o outro. Não fui eu, né? Quando eu chego em casa e pergunto quem fez isso, não fui eu. Os dois não fui eu, foi ele. Ou aponto os dois ao mesmo tempo, meus filhos, né? Então criança, né? Então mas é muito manipulável também. Então assim, quanto nós estamos sendo crianças, né? Então compartilha para que a gente possa ter mais aberturas de possibilidades, com mais facilidade, alegria e glória, que é o que a gente quer. Um forte beijo para vocês, abraço, fiquem na luz. Até a próxima.